Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano, galera. Semana de número 33. Fala sério, 33 semanas juntos começando. Começando não, né? Lendo a Bíblia. Galera, a gente tá começando. Era isso que eu ia falar. A semana de número 33 hoje. Muito bom estar com vocês. Eu tô empolgado, eu tô muito feliz porque, sério, já estamos há tanto tempo juntos e isso me deixa muito feliz. Feliz por você que tá aqui, feliz porque você tá indo até o final. Galera, concluir algo é muito mais difícil do que começar. E eu e você somos daqueles que não olham para trás, que não retrocedem, mas continuam avançando. Parabéns! Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você chegou até aqui e vai até o final. E vamos juntos até o final. Semana 33 vai começar com Jó capítulo 13, Jó capítulo 14 e também 1 Pedro capítulo 3. Beleza? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma semana que se inicia na nossa leitura bíblica em um ano. Deus, obrigado. Obrigado porque a gente está sendo exposto, nos expondo à sua palavra. O Senhor está falando conosco, abrindo, Deus, os nossos olhos para a realidade que é ser cristão, o que significa viver uma vida com Cristo, o que significa viver uma vida conectada com o Pai, uma vida que ouve a voz de Deus, que a diferença entre ouvir a voz de Deus, ser instruído pela voz de Deus ou não, a gente viu isso tanto na história do teu povo lá em Israel, Pai, os reis que ouviram, os reis que não ouviram, as pessoas que obedeceram, as pessoas que não obedeceram, Deus. É tão bom poder se expor à sua palavra para poder te obedecer, para poder te seguir, para poder viver para ti, Deus. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu te amo, eu te honro. Espírito Santo, você é tudo que eu preciso. Você é aquela instrução, a pessoa, o amigo mais presente em todo o tempo. Eu te honro, Espírito Santo. Muito obrigado. Fala conosco mais uma vez no dia de hoje, enquanto lemos a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, people. Vamos lá. Vamos começar a nossa leitura bíblica em um ano com Jó, capítulo 13. Meus olhos viram tudo isso. Meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica dos meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vocês vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo? Como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia se no íntimo vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterroriza? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer. Por que me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só essas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me assuste com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quanto aos erros e pecados que cometi, mostra-me a minha falha e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Argumentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites
aos meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Jó capítulo 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como uma flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem são determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites para ele não ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultaste até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasse de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei, terás anelo pela criatura que tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas falhas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam a terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo. Se o humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo. Só pranteia por si mesmo. Glória a Deus, 1 Pedro, capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada um ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com sua mulher. Tratem com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a sua vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados.
Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.